Galera do Nuvens de Valores, 7 de junho de 2023, quarta-feira, véspera de feriado, e nesse vídeo vamos trazer para vocês algumas notícias que consideramos relevantes de alguns ativos que sempre fazemos análises aqui para vocês, e na segunda parte do vídeo, nossa análise gráfica tradicional com IRBR3, COGN3, Ciel3, Curi3, TEPS3 e também BPAN4, Banco Pan. E sempre ressaltando aqui o caráter educacional do nosso canal, não é recomendação de compra ou venda de ativo, é apenas um canal com caráter educacional e invistam sempre com responsabilidade, sem euforia. A primeira notícia aqui que selecionamos para vocês, notícia de hoje, que saiu em alguns portais, aí os principais portais de mercado financeiro, a IRBR3 vai fazer uma nova emissão de debêntures. Hoje foi publicada a ata da reunião da semana passada e o Conselho de Administração da IRBR3 aprovou uma nova emissão de debêntures da companhia no valor de 250 milhões de reais. São debêntures não conversíveis em ações e o prazo de vencimento entre 48 meses e 54 meses. Trazendo aqui um trecho das matérias, lembrando sempre que quando eu coloco uma notícia aqui no nosso canal, sempre eu coloco na descrição e nos comentários o crédito e o link para vocês lerem as notícias na íntegra. E trazendo aqui um trecho do objetivo dessas debêntures, segundo as matérias que selecionamos aqui, as fontes, na verdade, que selecionamos para vocês, essas debêntures têm por objetivo auxiliar na manutenção dos índices regulatórios da companhia, em especial de cobertura de suas provisões técnicas. E qual será a forma que essas debêntures serão emitidas? Esse trecho aqui que eu coloquei ao lado é um trecho da matéria no UOL, serão então 250 mil debêntures emitidas no valor nominal de R$1.000. A emissão das debêntures ocorrerá na data de 9 de junho de 2023 e serão duas emissões. A primeira emissão será de 100 mil debêntures e a segunda de 150 mil debêntures. A primeira emissão terá como vencimento junho de 2027 e a segunda dezembro de 2027. Esse foi uma notícia aí muito importante, muito relevante. Pode ser até que porventura essa notícia que tenha feito aí preço no dia de hoje. Lembrando que agora na segunda parte do vídeo vou trazer análise gráfica, mas continuando aqui para vocês, a segunda notícia que selecionamos também, o Itaú BBA trouxe o novo preço-alvo para COGN3 e IDUC, ou seja, Cogna e IDUX com novos preços-alvo, segundo o Itaú BBA, a matéria da Space Money. A matéria é muito curta, então não vou colocar mais aspectos que são tratados na matéria, para a gente não trazer a matéria aqui na íntegra. Mas o que nos interessa aqui no nosso canal é trazendo sempre, agregando valor para vocês, e ao nosso canal também o preço-alvo, então, segundo o Itaú BBA de Cogna, foi de R$3 para R$3,50, como valor justo até o final de 2023, e da IDUC 3 de R$11 para R$18, alertando sempre que não quer dizer que o ativo vai chegar até esse preço-alvo, apenas a opinião e análise aí de profissionais do mercado. A gente gosta aqui no nosso canal de estudar o gráfico e seguir o gráfico, mas a gente gosta também de sempre estar bem antenado ao preço-alvo e ficar bem informado. Não quer dizer que a gente acredita no preço-alvo e também não quer dizer que a gente desacredita, é apenas mais uma informação que a gente gosta de trazer aqui para vocês. Para quem quiser ler a matéria na íntegra, que saiu na Space Money, vou deixar na descrição aqui do nosso vídeo e também nos comentários. E a terceira notícia, para aqui encerrar essa primeira parte do nosso vídeo, a JP Morgan trouxe um novo preço-alvo para a Ciel3. A matéria que saiu em alguns portais, a gente utilizou como fonte de referência a Money Times e a Infomoney. A matéria já é datada de ontem, terça-feira. A JP Morgan também rebaixou a Ciel3 de overwrite, ou seja, recomendando uma exposição acima da média do mercado para uma recomendação neutra. Então, o novo preço-alvo de Ciel3 aqui ajustado, segundo a JP Morgan, de R$8 para R$6. Oriento sempre, leiam a matéria na íntegra, então, porque eu não posso trazer aqui a matéria inteira para vocês, mas trazendo alguns recortes do racional desse ajuste de preço-alvo da JP Morgan. Aspas, corte de preço-alvo é principalmente resultado do maior custo de capital, refletindo o aumento do risco de concorrência e menor crescimento do volume total de pagamentos. Trecho aqui da Infomoney. E esse segundo trecho aqui que eu trouxe para estudarmos aqui no nosso canal é o trecho que saiu na Money Times.
Aspas, os analistas ainda destacam que os investidores esperam por picos de rendimento no segundo trimestre de 2023 para sair da tese, mas pode ser difícil. O próximo balanço deve ser potencialmente recorde, mas nos trimestres anteriores, números fortes foram seguidos por baixo desempenho das ações. Então eu resolvi trazer como destaque esse trecho que saiu na Money Times, porque aqui também, segundo os analistas da JP Morgan, segundo a matéria que foi veiculada na Money Times, então podemos até esperar um segundo trimestre aqui forte da CL3, ou seja, um balanço forte desse segundo tri, mas não quer dizer necessariamente que teremos esse mesmo desempenho nas ações da companhia. É claro que são projeções, são análises, não quer dizer que vai acontecer, não, a gente não tem como prever o futuro, não sabe também muitas vezes o que as casas de análise e os bancos querem dizer com essas palavras, mas eu trazendo aqui essa informação para vocês. Eu oriento também a ler a matéria na íntegra, porque na segunda ou na terceira parte da matéria, a matéria aqui da Money Times traz alguns aspectos da JP Morgan, o seu racional acerca da preocupação com a concorrência também da CL3, até chega a citar alguns concorrentes diretos aqui da CL3. Oriento para quem for acionista dar uma olhada também na matéria. Não é recomendação, não é nada recomendando aqui para vocês a leitura de um artigo XYZ, apenas gosto de a gente ficar sempre alinhado com a mesma informação aqui no nosso canal. Agora vamos dar seguimento aqui ao nosso vídeo com a segunda parte das análises gráficas para vocês, deixando sempre aberto para caso quiserem fazer algum comentário acerca do que foi veiculado aqui no nosso canal, sugestões também. Sempre leio todos os comentários, às vezes eu não consigo responder, no canal aqui sempre é muito corrido, eu não tenho muito tempo para gravar vídeo para vocês, mas sempre faço a leitura dos comentários. Continuando o nosso vídeo agora com as nossas análises gráficas, vou fazer uma análise um pouco mais rápida, já que são vários ativos nesse vídeo, também já fizemos as notícias aí para vocês. Lembrando sempre que são apenas estudos, não é recomendação, acompanhem nosso canal para vocês entenderem o nosso modelo. A ideia é trazer um canal com caráter educacional, não é recomendação de compra ou venda, mesmo porque a gente não pode fazer recomendações aqui no canal. Começando por IRBR3, essa semana até o momento temos uma queda de 1,69% no ativo, e o que temos aqui, segundo as nuvens de Shimoku? A gente permanece com a nuvem futura vermelha. No entanto, a gente já teve aqui um fechamento dentro das nuvens há algumas semanas aqui na IRBR3. Um fechamento dentro das nuvens, trazendo aqui um caráter de tendência indefinida, uma tendência mais fraca, ou até mesmo um ponto de equilíbrio aqui do preço e as nuvens. Ou seja, enquanto a gente tiver aqui um fechamento dentro das nuvens, pode começar a ficar mais interessante aí a IRBR3, acreditando, quem sabe, para finalmente voltar a fechar acima das nuvens. Mas muita atenção, caso realmente a gente começar a fazer um fechamento abaixo das nuvens. A borda inferior das nuvens nessa semana estaria na região aqui dos R$ 34,35. Para a semana que vem, aqui a borda inferior das nuvens estará na região dos R$ 33,98. Interessante a gente continuar fechando aqui dentro das nuvens para, quem sabe, nas próximas semanas buscar o topo das nuvens. A gente alerta o quê? O que a gente gosta de ver aqui, o mínimo no gráfico semanal. A gente gosta de ver fechamento acima da média vinho, que a gente trouxe aqui para vocês, que é a nossa média de 26 períodos do Ishimoku, a nossa Kijun. E olha só, a gente teve um fechamento desde 24 de abril de 23, quando a gente ainda estava nos R$ 31,47 aqui o fechamento acima. A gente chamou a atenção também que nas outras semanas, a partir da semana aqui de 24 de abril, na semana seguinte a gente já teve um cruzamento da Chico Span, que é essa linha azul aqui, que é o próprio preço atrasado, plotado 26 períodos aqui para trás do preço. Quando a gente tem esse cruzamento também aqui, pode indicar um momento mais comprador. Muitos traders de Shimoku ignoram essa Chico Span, mas a gente aqui no canal gosta de trabalhar com ela no gráfico semanal, utilizando como um meio aqui de trazer mais uma confirmação de uma possível, quem sabe, reversão ou buscar uma entrada. Lembrando que o ideal do Shimoku é a gente trabalhar sempre acima das nuvens, principalmente nos prazos maiores, mas aqui no semanal a gente gosta de, no mínimo, o ativo começar a trabalhar acima aqui da nossa média vinho, começar também, olha só, nosso DMI positivo cruzar o DMI negativo, e principalmente quando o nosso ADX aqui começa a apontar para cima, ganhando velocidade, para a gente começar, quem sabe, a acreditar numa tomada de posição na ponta compradora, ou quem sabe uma reversão. Mas lembrando sempre, todos os modelos falham. É importante combinar indicadores, por isso que a gente gosta também de trazer notícias,
compreender o que está sendo falado no mercado acerca das empresas, já que temos profissionais, muitas vezes é claro que tem opiniões que podem trazer algum viés, né, de algum jogo de interesse. Até a gente teve outro dia um inscrito que trouxe essa informação, um comentário bem interessante aqui no nosso canal, mas a gente gosta sempre de estar o mais bem informado aqui possível. A gente também trouxe a semana passada aqui na IRBR3 os R$ 40,50 como uma máxima aqui da semana de 9 de janeiro de 23, também coincidindo aqui com o fundo anterior de julho, agosto de 2022, e percebam como algumas semanas a gente vem sofrendo com essa região realmente dos R$ 40,50. A semana passada a máxima foi dos R$ 40,74, essa semana a máxima dos R$ 41,56. A gente chegou até passar desses R$ 40,50, mas até o momento, ainda a gente tem o pregão de sexta-feira, vem servindo por enquanto como uma região importante aqui de resistência. Muita atenção, porque o ideal é, em algum momento, nas próximas semanas, a gente ter um fechamento acima, quem sabe, desses R$ 40,50, ou até mesmo um fechamento acima dessa máxima que deixamos essa semana aqui, até o momento, os R$ 41,56. E mais atenção ainda, além da borda inferior aqui das nuvens, o fechamento permaneceu um fechamento acima dessa linha preta aqui, que é a nossa exponencial de 50, uma média muito importante, clássica, que é interessante porque foi região de resistência nas últimas semanas. A gente fez um fechamento acima dessa média na semana aqui passada de 29 de maio, e a exponencial de 50, então, é um ponto interessante aqui para a nossa sexta-feira, seria os R$ 36,99. É claro, teria que ter uma queda muito robusta na sexta-feira para a gente fechar abaixo dessa média, mas é o ponto gráfico aqui mais importante do nosso gráfico semanal até o momento. Então, muita atenção aí nesses R$ 36,99 para sexta-feira. E trazendo rapidamente o gráfico diário, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Olha só como é interessante a gente estudar os tempos gráficos e trazer os indicadores dos tempos diferentes. A gente já vê no gráfico diário aqui da IRBR3, permanece uma nuvem futura verde, e a gente permanece o quê? Com o cruzamento da média verde-limão, atencando o Ichimoku com a média vinha, ou seja, a gente também já teve um cruzamento de compra há muito tempo, a nossa Chico Span acima do preço e acima das nuvens. Muita atenção aqui com as nossas médias também, a exponencial de 200, essa linha amarela, e a aritmética de 200. O interessante é o ativo continuar com o fechamento acima dessas médias de 200, já que são médias clássicas aqui dos nossos gráficos. A exponencial de 200 estaria aqui na região dos R$ 33,74, a aritmética na região dos R$ 29,07, e a nossa média vinho, que é a média mais importante aqui do nosso canal, a nossa Kijun de 26, a nossa média do Ichimoku estaria aqui nos R$ 35,98. Interessante o ativo continuar fechamentos acima da média vinho, tanto no semanal quanto no gráfico diário, para a gente continuar e, quem sabe, acreditando no ativo continuar a performar, renovando suas máximas. Muita atenção quando tiver algum fechamento aqui abaixo da média vinho, fechamento abaixo da média vinho, perdendo as mínimas, depois o ativo fazer esse cruzamento da média rápida com a média lenta no gráfico diário. É importante ir gerenciando a operação de vocês. Para quem, claro, pensando numa posição de um trade, no investimento mais curto, quem está para longo prazo, quem é um fundamentalista, aí o raciocínio é outro, mas muita atenção com essas médias aqui de 200 e com a nossa média aqui do Ichimoku. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrevam no nosso canal, acompanhem nossas análises para vocês começarem a compreender melhor aqui a nossa proposta. Agora vamos continuar nosso vídeo com a segunda análise aqui, a Cogna, que uma movimentação muito interessante também essa semana. Cogna nessa quarta-feira, dia 7, fechamento nos R$ 3,11. Até o momento, essa semana com uma alta de 6,87%. E o que temos aqui no nosso gráfico, segundo as nossas nuvens de Ichimoku. A gente alertou nas últimas semanas que a Cogna novamente vinha testar a nossa média aqui laranja, que é a nossa exponencial de 80, que foi topo em 31 de outubro de 22. E o que trouxemos para vocês? Na semana de 22 de maio de 23, tivemos um fechamento dentro das nuvens, que já seria mais recuperando um viés neutro aqui no gráfico semanal da Cogna, e também um fechamento acima da exponencial de 80. A semana passada a gente fez um fechamento acima das nuvens de Ichimoku. Olha só, fechamos nos R$ 2,91, aqui um fechamento muito interessante da Cogna. Olha só, desde quando, até vou trazer novamente, sempre temos novos inscritos, novas pessoas acompanhando o nosso canal. A última vez que a gente tinha feito um fechamento acima das nuvens de Ichimoku aqui no nosso gráfico da Cogna semanal, foi um fechamento aqui em 10 de fevereiro de 2020, nos R$ 11,00
R$10,71 e a borda superior das nuvens estava nos R$11,53. Foi esse candle aqui, fechamento há muito tempo, ou seja, a gente demorou mais de 3 anos para ter novamente um fechamento acima das nuvens. O que é interessante, a gente manter um fechamento acima das nuvens de Shimoku, a borda superior da nuvem de Shimoku para essa semana, para sexta-feira, estaria aqui na região dos R$2,75 e para as próximas semanas é interessante, olha só, a Cogna continuar fechamento aqui acima dos R$2,69. Observem que ainda a gente não tem uma nuvem futura verde. O interessante é quando a gente tem o cruzamento aqui da Spam A com a Spam B, começar a desenhar uma nuvem futura verde para a gente começar a acreditar na continuidade aí do movimento altista da Cogna no gráfico semanal. Mas é verdade que desde a semana passada a gente já começou a mostrar aqui, quem sabe, uma retomada, pelo menos segundo as nuvens de Shimoku. O ideal a gente cuidar da operação, ter o gerenciamento de stop, operem sempre com responsabilidade. Não tem como a gente adivinhar o futuro. Muitas vezes o ativo fica com um gráfico interessante, com os indicadores interessantes e acontece uma imprevisibilidade, uma coisa que não tem como a gente ter controle e o ativo despenca. Então, importante sempre gerenciar o risco de vocês. Mas é interessante que essa semana a gente também vem, fecha acima da exponencial de 100, ou seja, a gente vai cada vez mais ganhando médias importantes nos nossos gráficos diário, gráfico semanal. Interessante aqui, muita atenção que a gente também tem um topo anterior aqui da semana de 31 de outubro de 22, que foi na região dos R$3,48 aqui. Olha só que interessante, foi um topo que fez exatamente na borda superior aqui das nuvens de Shimoku. Às vezes quando tem esse gráfico que deixa um candle exatamente tocando na borda ou na média, são pontos muito interessantes para a gente estudar e acreditar às vezes que o gráfico está mostrando alguma coisa muito importante para a gente. Trazendo rapidamente os demais indicadores do nosso gráfico semanal, olha só, a gente já tem um DMI positivo aqui da Cogna desde a semana de 2 de maio de 2023 e olha só o nosso ADX ganhando velocidade, começando a desenhar aqui uma força na tendência, já que é o DMI positivo acima do negativo, então é uma força da tendência altista. É interessante a gente manter esse DMI positivo acima do negativo. O nosso Money Flow Index é acima do nível de 50 desde a semana de 24 de abril de 23 e o nosso IFR aqui na região de 70. Então já estamos próximo também de uma região aí que muitos traders trabalham com a região de 70 como sendo região de sobrecompra no IFR. Atenção também para quem gosta do indicador IFR aí no gráfico semanal. Por enquanto, não temos muito o que dizer da Cogna no gráfico semanal. O interessante, já que a gente veio visitar a exponencial de 100, fechamento pelo menos acima dos R$2,98 para a gente continuar com o fechamento acima das nuvens e o fechamento aqui acima dessa média importante. Trazendo rapidamente o gráfico diário, olha só como o gráfico diário também já está bem interessante aqui no nosso Ishimoku. A nuvem futura verde, ao contrário do semanal, né? Já temos uma nuvem futura verde. A Chico Span, que é o preço plotado 26 períodos para trás, acima do preço, acima das nuvens, e a gente já teve o cruzamento aqui de média, e olha só, o ativo trabalhando acima da média verde-limão e acima da média vinho. A média vinho no gráfico diário aqui da Cogna estaria na região dos R$2,55, ou seja, está bem distante aqui dessa média lenta do nosso gráfico diário. Muita atenção caso comece a perder a média vinho, comece a ter o cruzamento da média rápida com a média lenta. Lembrando que são apenas sinais gráficos, falham os sinais, mas o gráfico diário aqui, segundo Ishimoku, não temos muito o que falar por enquanto, ainda sinalizando o gráfico apontando com o movimento altista. Vamos ver se ele continua a renovar aí as máximas nos próximos dias e semanas. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrevam em nosso canal. Vamos continuar agora o vídeo, analisar rapidamente para vocês Cielo. Cielo nessa quarta-feira, dia 7 de junho, fechamento nos R$ 4,65, alta de 1,09%, e no semanal até o momento a gente teve uma queda de 1,27%. E o que temos aqui no nosso gráfico semanal de Cielo? Há muito tempo a gente vem trazendo para vocês Cielo. O que nos chama a atenção aqui é essa média 200 exponencial, que o ativo aqui no gráfico semanal, ora fecha acima, fecha abaixo, acima, abaixo, lateralizando aqui nessa média exponencial de 200, a gente chamou a atenção, indicando aqui um gráfico mais lateralizado, porque temos uma média flat e ao mesmo tempo, quando ele fecha acima, ele não consegue renovar o topo, e também quando ele fechou abaixo dessa média exponencial de 200, veio buscar suporte aqui na pontilhada amarela, que é a aritmética dos 200, para testar novamente, não consegue romper, e nos chama a atenção o quê?
essa semana até o momento. No momento, claro, a gente está na quarta-feira, ainda tem a sexta-feira, vamos ver o que temos na sexta-feira. Um ponto interessante aqui é a gente fechar acima dessa linha preta aqui, que é a exponencial de 50 no gráfico semanal de Cielo. A exponencial de 50 no semanal aqui da Cielo estaria na região dos R$ 4,70. Vamos trazer a última vez que a Cielo fechou abaixo da exponencial de 50 aqui. Olha só, há muito tempo foi o fechamento aqui de 14 de março de 2022. Ou seja, a partir de 21 de março de 2022, a gente começou a fechar aqui acima dessa linha preta, que é a exponencial de 50. Então, há muito tempo que a gente não tem um fechamento abaixo dessa exponencial de 50, uma média aí clássica, que muitos traders gostam de utilizar essa média. Atenção, porque também no momento a gente também já está abaixo dessa pontilhada preta, que é a aritmética de 50. Então, um fechamento aqui abaixo dos R$ 4,70 essa semana seria um fechamento abaixo da exponencial e a aritmética de 50, coisa que a gente não gostaria de ver aqui no ativo da Cielo. Muito interessante que na semana de 5 de dezembro e 12 de dezembro veio fazer região de suporte aqui no gráfico semanal e também, olha só, em 3 de abril de 23, suporte na exponencial de 50, ou seja, já fez suporte pelo menos nas últimas semanas e meses, 2 vezes aqui na exponencial de 50. Então a gente não gostaria de ver o ativo também perdendo esse suporte aqui na média. É claro que temos outras médias importantes aqui, por exemplo, a exponencial de 80 estaria essa semana na região dos R$ 4,44, uma exponencial de 100. R$ 4,40. Temos outras médias que podem servir de suporte, mas já que a gente veio trabalhar próximo de uma região de suporte de média importante, vamos ver se a Cielo fecha aí pelo menos acima dos R$ 4,70 para a gente considerar, quem sabe, como uma região de suporte interessante. Isso é o nosso gráfico semanal. No entanto, o nosso gráfico diário, que a gente chama atenção. Deixa eu trazer para vocês aqui o zoom. A gente veio trabalhar com alguns suportes, exponencial de 200, aritmética de 200 aqui na região de meados de dezembro de 22. Depois a gente veio trabalhar como região de suporte aqui novamente em fevereiro e março de 23. Região de suporte também em abril aqui de 23. E novamente a gente veio testar a última média amarela aqui, a nossa exponencial de 200 no gráfico diário. Percebam que dessa vez aqui ele perdeu a média, chegou a tentar fechar acima da média aqui em 5 de junho de 23 e até o momento a gente está com fechamento abaixo das duas médias de 200. É interessante a gente fechar acima, sempre no gráfico diário, acima das duas médias de 200 e de preferência também no gráfico semanal acima das duas médias de 50 para a gente trabalhar aí com essas médias clássicas, sempre servindo como uma região aí de suporte importante, tá? No momento aqui gráfico diário a gente está abaixo de todas as médias importantes aqui do nosso canal, muita atenção, já que aqui no gráfico diário a situação já está um pouco mais prejudicada, olhando só para nossas médias. Olha só, a gente também tem um DMI pose negativo acima do negativo aqui, olha só, teve um cruzamento de DMI desde mais ou menos de 22 de maio, o ADX ganhando força, indicando aqui uma tendência, provável, né? Claro que a gente não tem como adivinhar o futuro, mas poderia se iniciar uma tendência aqui mais baixista no gráfico diário, e foi realmente o que aconteceu, tá? Olha só, a gente tem o nosso Money Flow Index aqui também trabalhando numa região de sobrevenda. Olha só, o nosso Money Flow Index aqui numa região de 19, abaixo do nível de 20 a gente considera uma região de sobrevenda, pode ser que a gente possa ver nos próximos pregões, assim, aqui, uma região de defesa, quem sabe dar uma recuperada. Claro que a gente é um indicador que não é tão fácil de operar quando a gente vê algum tipo de divergência, mas olha só, a gente vê um FR com um fundo mais alto, também pode ter alguma recuperação aqui nos próximos pregões da Cielo gráfico diário, mas é o interessante mesmo que a gente gosta de ver, é o nosso semanal se defendendo aqui dessa exponencial aqui de 50. Muita atenção aí que a gente não gostaria de ver, por exemplo, tá? Pensando num cenário mais negativo, o fechamento abaixo dos R$ 4,70 e a semana que vem a gente começar aqui a renovar as mínimas, coisa que vem acontecendo nas últimas semanas aqui da Cielo, tá? Muita atenção, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu trouxe até alguma notícia aí da Cielo referente a preço-alvo do ativo. A gente gosta de se manter informado acerca do cenário da empresa, o cenário macro, mas o que a gente gosta mais de estudar é o gráfico, porque muitas vezes o segredo está no gráfico, porque o gráfico ele já precifica tudo, então muita atenção aí, o fechamento abaixo da exponencial de 50. Lembrando que não é recomendação, eu convido vocês a acompanhar nosso canal para estudar junto com a gente gosta sempre de estudar o gráfico, busca melhorar sempre, e é isso que a gente gosta de trazer aqui para vocês, qualidade nas análises. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal, e vamos continuar o nosso vídeo agora com o Curi 3. Curi 3 na tela.
Continuando agora nosso vídeo com o Curi 3, procurando trazer para vocês também outros ativos e novidades, lembrando que não é recomendação de compra ou de venda, a ideia do nosso canal é caráter educacional e estudarmos juntos os gráficos com as nuvens de Shimoku e mais alguns indicadores. Olha só o que temos Curi 3 essa semana. A gente tem uma alta até o momento de 2,28% no gráfico semanal e aqui como estão as nossas nuvens de Shimoku. Permanece com uma nuvem futura robusta verde, ou seja, segundo as nuvens a gente ainda continua com um movimento com uma tendência altista segundo as nuvens de Shimoku e as nossas médias de Shimoku também, a verde limão. Olha só, a nossa média de 9 períodos de Shimoku com a média vinho continua com esse cruzamento de compra. Por mais que a gente teve uma lateralidade aqui nas últimas semanas e meses da Curi 3, a gente em nenhum momento teve aqui o cruzamento de média indicando uma venda segundo as médias, o cruzamento, ou seja, a verde limão em nenhum momento cruzou abaixo da média vinho, mas sempre mostrando para vocês quando as entradas e o modelo funcionam e também quando muitas vezes a gente estopado e o ativo vai embora. Olha só, na semana aqui de 17 de abril de 23 a gente teve um fechamento abaixo da média vinho. Não seria totalmente errado, por exemplo, vender na abertura da semana seguinte ou, por exemplo, vender quando perdeu aqui a mínima. A mínima foi na região dos R$ 11,21 e bateu na mínima, saiu aqui num trade que você ficou comprado muito tempo. Mas a partir do momento que a gente tem novamente, por exemplo, um fechamento acima da média vinho, novamente aqui na semana de 8 de maio de 23, acima da média verde-limão, poderia aqui indicar uma continuidade aqui no movimento. Trazendo para vocês que muitas vezes o modelo falha, é isso que a gente quer mostrar aqui para vocês, mas muitas vezes é prudente proteger nosso capital, proteger o nosso lucro e trazendo aqui para vocês também quando muitas vezes aqui a entrada acaba ou saída acaba falhando, sendo estopado um stop que poderia ter sido evitado, mas a gente tem que operar bem, a gente tem que ser técnico. Então, quando a gente tem um fechamento aqui abaixo da média vinho, deixar o stop ou na abertura do candle ou então na mínima, é o que a gente gosta de estudar aqui no nosso canal. Olha só, a partir do momento que a gente poderia ter novamente um cruzamento de DMI positivo com negativo, olha só, nessa semana aqui de 8 de maio para 15 de maio de 23, olha só, foi exatamente esse candle aqui bonito que deixou aqui na semana de 15 de maio de 23. A gente teria um cruzamento de DMI, a gente teria aqui um candle deixando suporte na média verde-limão, na nossa média rápida, seria aqui uma tomada de posição, por exemplo, interessante, seja na abertura, seja na superação de máxima. Aí o seu stop vai depender de quanto stop cabe no seu bolso. Um stop abaixo da mínima do candle, que foi, por exemplo, o gatilho de entrada, ou então, por exemplo, um stop abaixo da nossa média que vinha, tá? E realmente, para quem fez esse tipo de entrada, o ativo começou aqui a andar novamente. A gente também traz os nossos demais indicadores de apoio. O nosso Money Flow Index é aqui já acima do nível de 50, ou seja, a gente gosta de ver, a gente sempre traz aqui o quê? A gente gosta de ver ou o nosso Money Flow Index, por exemplo, rompendo topos anteriores, ou pelo menos trabalhando aqui acima do nível de 50, e foi o que a gente viu aqui na Curi 3. Muita atenção que a gente ainda tem um ADX começando a ganhar força por hora essa semana. Pode ser que ele retome acima do nível de 20, mas é claro que lucros passados não são garantias também de lucros futuros. Pode ser que o ativo aqui comece a apontar o ADX para cima, cruzamento de DMI, e na semana seguinte pode ser que ele comece a desenhar aí um novo topo no ativo. Mas realmente é interessante que a gente vê aqui a Curi 3, pelo menos na série histórica que eu tenho aqui no nosso gráfico, renovando, por exemplo, a máxima histórica do ativo e o gráfico semanal aqui fazendo novos topos e novas máximas interessantes. Não é recomendação de compra ou de venda, é apenas trazendo o gráfico para mostrar para vocês como a gente pode ver que muitas vezes o indicador pode tomar um stop bobo e pode também nos mostrar uma reentrada aqui no ativo. Começando também agora, vamos continuar na verdade, né, com o TEPS 3, a triunfo, que foi um pedido de um inscrito aí nas últimas semanas. Continuando agora com o TEPS 3, essa semana, agora na quarta-feira, hoje fechamos nos R$ 3,31. Até o momento da semana temos uma alta de 0,30%, um pedido de um inscrito. Lembrando sempre que é apenas um estudo gráfico, não é uma recomendação de compra ou de venda, é apenas mostrando como poderia ser operado aqui o Ishimoku nesse ativo. No gráfico semanal, a gente continua com uma nuvem futura vermelha, o fechamento abaixo das nuvens. O ideal é quando o ativo está com fechamentos de preferência acima das nuvens. Então a gente
continua aqui com uma nuvem robusta vermelha e fechamento abaixo das nuvens. E o que a gente gosta de ver aqui no nosso canal, um fechamento pelo menos, é o mínimo, fechamento acima dessa média vinho, que é a média longa do Ishimoku, a média de 26, é a Kijun. Essa média no gráfico semanal aqui da TEPS 3 estaria nos R$ 3,72, ou seja, a gente estaria bem distante dessa média. A gente também gosta de colocar a exponencial de 21 para ter uma referência, né? No momento, a exponencial de 21 estaria aqui na região dos R$ 3,46. Olha só, a última vez que a Triunfo TEPS 3 teve um fechamento acima dessa média vinho foi aqui no candle de 31 de outubro de 22. A partir da semana que a gente teve aqui em 7 de novembro de 22, um fechamento nos R$ 5,22, já poderia ser uma atenção aqui, talvez para ajustar um stop. Lembrando que não é recomendação, é apenas passando o operacional de como poderia ter sido feito. É claro que depois que já foi é muito fácil, mas para quem acompanha nosso canal vai ver que a nossa linha de raciocínio é sempre a mesma para todos os ativos. Fechamento sempre a gente vai observar essa média vinho, fechamento abaixo dessa média vinho, a gente vai deixar nosso stop ou na abertura do candle seguinte, ou por exemplo na mínima. Eu acabei de mostrar na Curi 3, para quem não assistiu, dá uma olhada na análise da Curi 3. Muitas vezes esse tipo de saída também falha, pode ser um stop bobo, mas muitas vezes olha o que pode acontecer com o ativo. Então é importante também preservar o capital. Olha só, a gente teve um fechamento abaixo da média vinho a partir de 7 de novembro de 22, a gente estava aqui na região dos R$ 5,22. A partir do momento que a gente perdeu essa média vinho, ele começa a desenhar fundos mais baixos e depois ainda tem um cruzamento de média, ou seja, a média verde-limão cruzou abaixo da média vinho, reforçando aqui o caráter mais baixista do ativo. A partir do momento que a gente tem um cruzamento de média rápida com média lenta para baixo, abaixo das nuvens do gráfico semanal, seria um gráfico, uma operação, no caso, o sinal técnico que a gente chama, não é recomendação, sempre deixando claro, não faço recomendação, mas o sinal técnico seria de uma venda forte, porque é o sinal de venda abaixo das nuvens. Se é um sinal de venda acima das nuvens, é um sinal de venda fraca. Aqui, no caso, seria um sinal de venda forte no gráfico semanal. A gente observa também que a Chico Span, olha só, aqui, no fechamento dos R$ 5,22, a gente já estava mais ou menos aqui por volta aqui dos mais de 22 dentro do candle, mas olha só, na semana seguinte a gente já tem fechamento aqui abaixo. Lembrando que essa linha azul, ela é sempre plotada 26 períodos para trás. Percebam que a gente está com o candle aqui já na semana de 5 de junho de 23 e ela ainda está aqui em 5 de dezembro de 22. Ela é sempre 26 períodos para trás. A gente gosta de ver essa linha também quando ela cruza o preço, indicando um momento mais comprador, lembrando que pode falhar também. Olha só, apenas caráter educacional. A gente até teve um fechamento aqui acima da média vinho, por exemplo, em 26 de setembro de 22. Depois a gente teve um cruzamento aqui da Chico Span aqui acima do preço. Provavelmente deve ter sido nesse candle de 31 de outubro de 22. E olha só, na semana seguinte ele devolve. Então muita atenção, porque muitas vezes dá um sinal e muitas vezes esse sinal falha. A gente não tem como saber. Por isso que é importante, viu que a operação às vezes não caminhou para o lado que a gente espera, muitas vezes é importante também preservar o capital e estopar. Lembrando que não é recomendação, é apenas aqui trazendo o caráter educacional para vocês. Então o que a gente tem aqui na TEPS 3? O interessante é a gente voltar a fechar acima do semanal, acima dessa média vinho, retomando, estaria aqui no momento nos R$ 3,72 para essa semana, a gente ainda estaria um pouco distante dessa média. Essa média verde-limão é a de 9 períodos, é a Tenkan. É interessante fechamento acima dela, mas é uma média mais curta, uma média mais de momento. Essa semana, para sexta-feira, estaria aqui dos R$ 3,27 até o momento. Então, o mínimo, quem sabe, um fechamento aqui acima dos 3,27 para quem sabe a gente buscar novamente essa exponencial de 21 e ficar atento aqui, quem sabe, nas próximas semanas, essa Chico Span cruzar o preço para a gente começar a acreditar mais aqui numa reversão de tendência. No entanto, olha só que interessante. Pelo menos o DMI positivo aqui da TEPS 3 no semanal já teve o cruzamento de DMI. A gente gosta sempre de fechamento acima da média vinho, DMI positivo acima do negativo e de preferência também o ADX ganhando força. A gente tem um DMI positivo desde 8 de maio de 23, mas olha só, percebam como o ADX, a linha azul, vem perdendo força, ou seja, indicando aqui um movimento mais lateral aqui da TEPS 3 gráfico semanal. Interessante. Cruzamento de DMI, a gente observar se a DX começar a ganhar força para a gente começar a acreditar, quem sabe, numa formação de tendência aqui mais altista para o ativo. Olha só, muitas vezes também o ADX começa a ganhar força e depois perde força. É importante
muitas vezes até fazer algum tipo de parcial para ficar com um stop um pouco mais barato. E olha só, trazendo por último aqui nosso Money Flow Index, o indicador do fluxo de dinheiro, a gente gosta também de ver ele acima do nível de 50, indicando, quem sabe, um viés aqui mais comprador. Lembrando que até o momento a gente teria aqui um topo mais alto, seria um sinal interessante, não seria um sinal aqui extremamente operável para já acreditar na ponta compradora, mas é interessante quando a gente vê aqui o ativo renovando também o topo aqui no nosso Money Flow Index. Lembrando que a gente ainda não encerrou a semana, teria que ver na sexta-feira como que está esse indicador. Mas é interessante ganhar nível de 50, depois, por exemplo, romper esse topo aqui anterior do nível de 58, para a gente começar a acreditar mais no fluxo comprador aqui da TEPS3. É apenas uma análise com esses indicadores. Claro, cada um tem o seu modo de operar, seu modo de analisar os ativos. Trazendo também rapidamente o nosso gráfico diário. Olha só que interessante. A gente até tentou fechar acima das nuvens. Olha só esse candle aqui de 11 de maio de 23, mas a gente volta a fechar abaixo das nuvens. A gente está tentando aqui a TEPS3 fechamento também acima das nuvens. Percebam como ele chegou próximo da exponencial de 100 e serviu como uma região de resistência. Quem sabe começar a trabalhar acima dessa exponencial de 100 e o ativo começar a desenhar topos mais altos. A gente observa aqui, por exemplo, teve até um fechamento acima das nuvens e percebam como muitas vezes o sinal falha também. É importante ter um gerenciamento de stop. Não seria totalmente errado, por exemplo, comprar na abertura ou esperar uma superação de máxima. Mas aqui eu ficaria também esperto nesse exponencial de 100 aqui, que no momento no gráfico diário estaria nos R$ 3,47, para quem sabe começar a acreditar mais numa retomada do ativo. Olha só que a gente vê o DMI positivo aqui no gráfico diário acima do negativo e ao contrário do semanal que o ADX não está ganhando força, aqui a gente já vê ele ganhando força no gráfico diário, mas a gente gosta de estudar mais os ativos com gráfico semanal, em tempos maiores, para a gente começar a dar uma olhada como está no semanal, está com fechamento acima da média vinho, a Chico Span já cruzou o preço, a gente tem um DMI positivo acima do negativo, o Money Flow Index acima do nível de 50, para quem sabe a gente olhar no gráfico diário e buscar uma entrada mais fácil, com um stop mais barato. Lembrando que aqui no canal a gente não fala necessariamente sobre entrada e saída, tá? Já que a gente não pode passar recomendação. É mais um estudo gráfico e passar para vocês um modelo que a gente acha muito interessante de combinar, por exemplo, o Ishimoku com o DMI, com o ADX, com o Money Flow Index, que a gente consegue fazer operações bem interessantes na Bolsa de Valores. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar like, se inscreva em nosso canal, acompanhe nosso canal para entender também o nosso racional e vamos continuar agora o nosso vídeo com o BPAN 4, o Banco Pan, que faz tempo que a gente não traz aqui no nosso canal, sempre para também variar um pouco as ações que a gente traz para vocês. E para encerrar nosso vídeo, eu vou trazer agora BPAN 4, Banco Pan. Última vez que eu trouxe no canal faz muito tempo, acho que foi 15 de abril de 2023, até deixei aqui na tela. Mas hoje, 7 de junho de 2023, quarta-feira, até o momento, o Banco Pan nessa semana com uma alta de 9,45%. E o que temos aqui, segundo as nuvens de Ishimoku, vamos trazer para vocês. Estamos no momento dos R$ 7,53 e o que nos chama a atenção, desde a semana aqui de 15 de maio de 2023, um fechamento acima da linha aqui da média, né, vinho, que é a média Kijun, é a nossa média de 26 períodos aqui do nosso Ishimoku. A partir do momento que a gente tem um fechamento aqui dessa média, a gente já pode começar a ficar mais atento aqui no gráfico semanal, quem sabe jogar num prazo do gráfico diário, para quem sabe buscar uma entrada. Mas olha só, na semana seguinte, 22 de maio de 23, a gente tem um fechamento acima da exponencial de 50. Depois aqui, na semana de 29 de maio, acima aqui da exponencial de 50 novamente. E a gente fecha muito próximo aqui das nuvens de Ishimoku. A linha aqui inferior das nuvens de Ishimoku estava nos R$ 6,87, fechamento dos R$ 6,88. E o que nos chama ainda mais atenção, que a partir dessa semana aqui, de agora, que estamos no momento aqui dos R$ 7,53, a nossa Chico Span também cortando aqui o preço no nosso gráfico semanal, cortando o preço, a média verde-limão, cruzamento aqui de compra fraca, já que é um cruzamento abaixo das nuvens, a gente também vê o DMI positivo acima do negativo e o ADX ganhando aqui acima do nível de 20, e essa semana, até o momento, chegando no nível de 24,60. É claro, estamos ainda no quarta-feira, amanhã, quinta-feira, é feriado, então ainda temos
a sexta-feira para ver como vai fechar a BPAN 4 no semanal. Olha só, mas a gente observa que também já teve o cruzamento aqui de DMI, cruzamento das médias de Shimoku, fechamento acima da média vinho e também nosso Money Flow Index aqui acima do nível de 50 e o nosso IFR no nível de 67. Atenção que acima do nível de 70 a gente pode trabalhar também com a ideia de sobrecompra aí no gráfico semanal aqui do nosso IFR, mas os indicadores a gente vê estão bem interessantes. Mas aqui no nosso Ishimoku, o que a gente gosta de ver também? O ativo trabalhar aqui acima das nuvens, o cruzamento aqui da Span A com a Span B com uma nuvem futura verde. Então aqui a gente está com alguns sinais bem interessantes no nosso gráfico semanal, mas é importante sempre avaliar o risco e gerenciar o stop. Trazendo rapidamente também o nosso gráfico diário, a partir do momento, até trazer aqui o caráter educacional, vamos trazer aqui para vocês. Ó, a gente teve um fechamento semanal 15 de maio de 23 acima da média vinho. Eu poderia vir aqui no meu gráfico diário e dar uma olhada aqui. A partir do 15 de maio de 23, o ativo ainda estava aqui na região dos R$ 5,92. A gente ainda estava abaixo das duas médias, por exemplo, de 200. Eu poderia, no caso, aguardar um fechamento acima das médias de 200, quem sabe comprar na abertura do candle seguinte, ou então eu poderia ainda aguardar algum tipo de recuo para as médias de 200. É claro que muitas vezes o ativo pode fechar acima das médias de 200 e ir embora, mas olha só que candle interessante que ele deixou aqui do dia 24 de maio de 23. A gente já tinha fechamentos acima da média vinho, do gráfico semanal. Aqui a gente no gráfico diário, nuvem futura verde, um cruzamento de média rápida com média lenta, que a média rápida é a Tenkan de 9 períodos aqui do nosso canal, que é a média mais rápida do nosso canal. E deixando sempre aqui para vocês um caráter educacional. Acompanhe o nosso canal para vocês começarem a entender do que a gente está falando, do que se trata aqui no nosso canal, as nuvens de Shimoku mais algumas médias. Deixa um pavio muito próximo à média rápida, deixa um pavio aqui na exponencial de 200, poderia colocar uma superação de máxima para realizar uma compra ou comprar também na abertura do candle seguinte, por exemplo, com stop na mínima aqui desse candle aqui no caso dos R$ 6,16, por exemplo. Poderia estar errado? Sim, claro, muitas vezes a operação dá errado, mas a gente já teria também, olha só, um DMI positivo acima do negativo e um ADX aqui, olha só, ganhando cada vez mais força, indicando aqui o movimento altista, ganhando aqui força da tendência altista. Atenção também que a gente tem um FR aqui trabalhando com uma ideia já acima do nível de 70, no gráfico diário está no nível de 84. Olha só, atenção que acima do nível de 70 pode ser uma região aí de sobrecompra, ou seja, o ativo já está um pouco esticado, mas é o que a gente sempre reforça no canal. Quando entra, às vezes, numa super tendência, o ativo pode também continuar aqui numa região de sobrecompra e continuar trabalhando aqui, renovando cada vez mais as máximas. Fechou hoje, na quarta-feira, dos R$ 7,53, fechou na máxima do dia, então um movimento aqui bem interessante no Banco Pan, gráfico diário e o semanal, claro, ainda permanece dentro das nuvens, mas essa semana aqui pode ser também que a gente fecha acima das duas médias de 80, trazendo aqui também o caráter educacional. É importante sempre a gente ver o gráfico que ele fez o movimento anterior. Olha só, atenção também que a gente deixou aqui máximas, por exemplo, em setembro de 22, máxima dos R$ 7,93, máxima dos 7,87, 7,86, pode também ser uma região aqui de resistência para as próximas semanas. E também, olha só, a máxima aqui desse 31 de outubro de 22 foi R$ 7,68. Então essa região entre 7,68 e 7,93 aqui, atenção, porque foi uma região de topo anterior aqui no gráfico, pelo menos semanal do nosso Banco Pan. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal. Nas próximas análises a gente tenta trazer também mais detalhes dos ativos, a gente sempre tenta trazer também novos indicadores para a gente estudar juntos. A ideia não é falar sobre compra ou venda de ativos, a ideia é vocês assistirem ao nosso canal, se manterem bem informados e começar a entender também outros indicadores, já que o Ishimoku não é um indicador muito difundido aqui no nosso mercado brasileiro. Espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado de vocês de alguma forma, ressaltando sempre, não é recomendação de compra ou venda. Forte abraço, operem com responsabilidade e bons investimentos.